O advogado criminalista não existe para ser advogado criminalista apenas quando tem procuração nos autos. Essa é uma função que o advogado deve saber sempre. O advogado criminalista é advogado, ele não está advogado naquele processo apenas. O advogado, quando se une a outros advogados, quando dá a sua opinião técnica, quando luta por um direito mais humano, mais justo, mais igualitário, que não seja tão preconceituoso e tão seletivo no âmbito penal, ele está exercendo uma relevante função e ele está lutando pelo Estado democrático de direito. E é isso que é o nosso papel. O advogado criminalista que não souber a importância do seu papel e tratar como se fosse uma mera profissão qualquer, ele vai fracassar ou vai se frustrar. Em determinados momentos, ele vai começar a se questionar, como eu já fui questionado, alguns já me perguntaram, o que fazer quando defender alguém que praticou um crime violento, um crime grave, um crime, e a pessoa disse que confessou. O que fazer nesses casos? A mesma coisa que no caso de um furto, de uma ameaça, de uma lesão em que o réu está negando. Fazer a defesa. O advogado não tem que se colocar no lugar do cliente e pensar que ele deve confessar, que ele deve se entregar. Não tem que pensar nada disso. O advogado tem que trabalhar com o que tem nos autos, fazer a defesa plena ou ampla, no caso do processo. Eu acredito que deveria ser sempre uma defesa plena, mas a gente sabe que há uma diferenciação entre ampla defesa e plenitude de defesa exclusivamente para o júri. Mas, de qualquer forma, o advogado tem que fazer uma defesa completa, ou o mais próximo possível de algo completo, em todos os processos. Não interessa quem é o réu, não interessa se confessou ou não. Se confessou, bom, a defesa terá que ser exercida do mesmo jeito. Se o advogado acha que não consegue fazer a defesa porque sabe que é réu confesso e não vai se sentir bem defendendo alguém que confessou um homicídio, um estupro, um roubo, um latrocínio, algo assim, então não faça defesa. E provavelmente repense se está no lugar certo, porque o advogado não tem que fazer juízo de valor. O advogado tem que fazer defesa. E defesa se faz com o que tem no processo. Seja algo, como eu disse antes, fofinho, bonitinho, algo muito tranquilo de defender, ou algo que causa um mal-estar. Eu já fiz júris em que o fórum teve que ser fechado e do lado de fora, eu já contei isso em algumas palestras, do lado de fora ficavam gritando para soltar o réu. Não soltaram o réu porque gostavam do réu, mas sim porque queriam que ele fosse para a multidão para ser morto e matarem ele ali no meio de todo mundo. Ficavam gritando isso daí. Eu me lembro muito bem desse júri e não é isso que pode impedir alguém de fazer a defesa. O advogado não está ali para agradar a população, está para fazer a defesa e manter a racionalidade do sistema. Como Carnelucci já disse no livro As Misérias do Processo Penal, e eu li para vocês alguns trechos mais importantes aqui no canal do YouTube, o advogado ele se senta no último degrau com o réu. E é esse o papel do advogado, não olhar para cima, não olhar para os lados, olhar quem está ali apenas do lado dele e fazer a defesa. É esse o relevante papel que o advogado criminalista tem e é isso que você sempre deve se lembrar caso queira continuar na advocacia sem sofrimento, sabendo que o que você faz é certo, apesar daquele jornal que diz que advogados buscam impunidade, daquele ministro que dá opiniões leigas falando que a defesa faz apenas chicana processual, tenta conseguir prescrição, que a defesa atrapalha o processo, que a culpa da impunidade é dos advogados, quando pesquisas já demonstraram que o atraso é do próprio judiciário. Você tem que saber o seu papel para trancar os ouvidos quanto a tudo isso que eles falam e você saber o papel importante que você desempenha.